Bom, continuando então. Concluída a obra, a gente entra no momento do habite-se, né? O que que quer dizer habite-se? É quando a gente literalmente tem a edificação habitável, né? Pronta para o uso, né? Então, isso é quando é concluída a obra. Então, nada mais é do que a certidão de conclusão da obra, e para isso a gente tem a emissão do habite-se, tá? Então, tem todos esses processos que são junto à prefeitura. Nós temos ainda questões que são ligadas às licenças ambientais. Então, nós temos o IMA, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, e o IAP, que é no Paraná, né? Quais são os principais objetivos, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é solicitar a licença ambiental prévia. Então, quando eu estou numa área que é basicamente de não uso ou que a gente entenda que eu preciso de uma licença ambiental, a gente vai basicamente buscar a licença ambiental prévia. Então, a gente vai fazer essa consulta junto, né? Então, o cliente já solicitou o projeto, verifiquei que é uma área de APP, ou seja, uma área de preservação permanente. Tem, né, não é não edificável, mas assim, tem várias regras para edificação lá. Então, junto com as questões lá do alvará da prefeitura, eu já vou entrar no IMA com a licença ambiental prévia. Paralelo a isso, eu vou, né, com esse documento em mãos, eu vou fazer o meu projeto baseado na regra da licença ambiental prévia, e aí vou buscar a licença ambiental de instalação. E depois eu vou buscar a licença ambiental de operação. Então, são três situações que a gente tem que fazer: uma pré-obra, outra durante a obra e outra pós-obra, tá? O CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Basicamente, nele, a gente vai ter a listagem das atividades que são licenciadas para a resolução do CONSEMA. Então, a gente tem aqui o linkzinho do site, né? Acessando, a gente vai conseguir descobrir quais são as listagens. E coloquei aqui também o site do IMA para a gente poder buscar as licenças ambientais, informações sobre as licenças ambientais. Essa solicitação, elas são todas online, não precisa fazer nada de forma presencial. E a gente só vai fazer isso a partir desse site aqui, tá? Então, hoje em dia, né, antes já era um pouco online, tudo funcionava semi-online, mas depois da pandemia, então, né, durante a pandemia, esses processos eles se tornaram todos online, que facilita muito o nosso trabalho. Em relação às licenças ambientais, então, como eu falei para vocês, a gente tem a prévia, que é o documento que vai aprovar a concepção e a localização de um empreendimento ou atividade naquela área, né? Então, sempre que eu pegar uma área de preservação, primeira coisa que eu vou fazer. Depois a gente tem a licença ambiental de instalação, que é o documento que autoriza a instalação da atividade, né? Ou do empreendimento. Então, primeiro eu vou verificar se naquela área eu posso fazer aquela edificação, seja ela de uso residencial, seja ela de uso comercial ou de uso misto. Depois eu vou buscar uma licença de instalação, ou seja, para literalmente fazer a obra. E depois disso pronto, eu vou buscar a licença de operação, que é para poder literalmente utilizar, que seria o meu habite ambiental, que me permite, né, utilizar aquele espaço. Então, o que que eles vão perguntar, né, quando a gente estiver lá fazendo, preenchendo todas as coisas dentro do site? Basicamente, a caracterização, né, do empreendimento ou da atividade, ou seja, quais são as características técnicas, né? As obras inerentes à interação, quais são os municípios que serão afetados, ou seja, em que município fica, os indicadores de porte, basicamente área, capacidade produtiva, quantidade de insumos, né? A mão de obra necessária para a implantação, porque a gente sabe que numa área de APP, tecnicamente não tem nem estrada, então eu vou ter que abrir um caminho para chegar até lá, né? Então tudo isso tem que ser discriminado. E o cronograma de implantação, obviamente é um cronograma prévio, né? Mas tem que ser feito, e o valor estimado de investimento. Então, todos esses dados a gente vai preencher.
Na caracterização da área, né? O que que eles perguntam? Basicamente, se é uma área de bacia hidrográfica e quais são os corpos de água, né, que vão estar ali, que aportam ali, quais são as classes de uso, as feições da área, né? Ou seja, a presença de terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação, isso é muito importante, então vai ter relação ali com a bacia hidrográfica, a suscetibilidade do terreno à erosão, né? É um caso bem sério que a gente tem aqui no estado. O tipo de cobertura vegetal, a vegetação nativa e o estágio sucessional, né? Se tem vegetação exótica, né? Quais são as culturas? Eucalipto, temporário, enfim, qual é o tipo de vegetação exótica que existe lá? Se existe presença de fauna, identificar, e áreas de preservação permanente, né? Que é o que eu tô falando para você, se é uma área de APP. O tipo de unidade de conservação, qual vai ser o tipo de uso de solo e se já existe algum equipamento urbano próximo do local. No artigo 19, né, ele fala excepcionalmente de depender das peculiaridades do empreendimento ou da atividade, mediante a decisão motivada por órgão licenciador, pode dispensar ou renovar, né? O LAU, em hipótese de encerramento da atividade, ou seja, não preciso refazer esse laudo a cada 5 anos. Se eu tiver o encerramento da atividade, parcelamento de solo, fase final do plano de recuperação de área degradada ou outros casos devidamente justificados, tá? Então, tem que ir a fundo para verificar se eu preciso refazer esse laudo ou não. Em relação às informações gerais, né? O CTF é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Isso, né, é onde vocês vão se afiliar. Nós temos também a Prefeitura de Canoinhas, que é um dos órgãos que eu mostrei para vocês dos sites, e o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Então a gente sempre vai estar em paralelo com esses três. Quando é que eu não preciso me preocupar com o IMA? Quando a gente está em área urbana, né? Fora isso, eu sempre tenho que fazer a prévia lá dentro do IMA. Aqui a gente tem a visualização, né, do Conselho Federal dos Técnicos. Então, basicamente, essa é a carinha, né, do site. Então, a gente coloca ali e consegue ali aqui nesse linkzinho de serviços online fazer toda, fazer a, ui, fazer a nossa vinculação ao conselho e depois fazer a emissão dos termos de responsabilidade técnica, tá? Esse aqui é a carinha do site da Prefeitura Municipal de Canoinhas. Então, quando a gente clica lá naquele link, vai abrir aqui, e aí a gente tem vários dados e basicamente a gente daqui consegue acessar. Opa, desculpa. Consegue acessar o. Foi mal. Consegue acessar lá o nosso plano diretor e fazer toda a avaliação conforme eu mostrei para vocês que era necessário antes. Aqui embaixo tá o site. E o site do IMA, né? Que também tá aqui embaixo o site. Então, para a gente fazer aqui, explica direitinho como é que é e tal. E aí, para a gente fazer aqui ó, o licenciamento ambiental, a gente só clica aqui e vai fazer desde o princípio até o final. E aí, depois a gente tem que fazer as consultas, a gente vem por aqui e aqui tem o mapa interativo. Então, o site do IMA já traz, né, mais na carinha onde é que a gente precisa clicar para encontrar as informações necessárias. Então, qualquer questionamento, não deixem de mandar mensagem ali no nosso grupo do WhatsApp. Deem uma boa olhada nesse material, porque mais para frente a gente vai ter alguns exercícios e até a próxima aula.